Olá, pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos ao evento de lançamento dos resultados da pesquisa do Visão 25. Eu sou Luciana Gonçalves e eu vou estar aqui apresentando esse evento para vocês. Um evento que vai ser uma conversa muito enriquecedora, né? Que a gente vai trazer os resultados da pesquisa e os desafios e as oportunidades que o contador hoje passa no seu dia a dia. Bom, antes de iniciarmos o resultado da pesquisa mesmo, eu queria contextualizar você que está nos assistindo, o que é o Movimento Visão 25? O Movimento Visão 25 é uma iniciativa que vem para transformar o segmento contábil. A gente vem com uma proposta de transformar e de fortalecer, né, os pequenos e médios contadores desse Brasil. Eu queria também deixar claro aqui que esse evento é uma oportunidade muito boa de você entender a sua atuação no escritório contábil e também de repensar como que fica o futuro da contabilidade. Para a gente começar o evento, eu vou apresentar, que eu não estou sozinha aqui no estúdio, eu estou com alguns convidados especiais, queria apresentar eles para vocês. A gente está aqui com o Raul Tadeu. Ei, Raul, boa noite, tudo bem? O Raul é contador há 5 anos, né? Tem 5 anos de experiência, é CEO lá da ATR Contabilidade, né? Contabilidade do seu pai, que possui aí mais de 30 anos de história e mais ou menos uns 150 clientes, não é isso aí, Raul? Isso aí, boa noite. Primeiramente, é um prazer estar aqui com 2 figuraças do cenário contábil e com você também, novamente, aí. Obrigada, nessa caminhada Raul. Aí do Visão 25. Obrigada. E também estamos aqui com o Antu Lopes da Silva, vice-presidente do Cines Contábil, contador, empresário da CSB Consultoria Contábil, empresa aí também tem quase 30 anos de mercado, que tem sede em Belo Horizonte e em Bonfim. Boa noite, Antu, seja bem-vindo, muito obrigada pela sua presença. Boa noite, eu que agradeço, né? Quero agradecer a vocês pelo movimento, né? Que eu acho que é algo muito necessário nesse momento para o segmento contábil e para a sociedade num todo. Obrigada. Porque precisamos de boas empresas contábeis para ajudar os empreendedores desse país. Tá certo. E eu quero agradecer também aqui a Kivo e parabenizar, que sempre está incentivando a classe contábil, sendo parceira como sempre. E a gente quer agradecer também o Cines Contábil como apoiador do movimento. Bom, com a gente também aqui, Breno Praça, empresário há 30 anos do setor de tecnologia, CEO da Kivo Software, empresa incentivadora do movimento Visão 25. Breno, boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Luciana. Boa noite, Raul. Boa noite, Antu. E é isso mesmo, né? O Visão hoje nasce com seus primeiros resultados e vamos, né? Estamos curiosos para ver isso aí, a gente debater algumas coisas e fazer o movimento começar a esquentar. Bom, pessoal, então para a gente dar sequência, eu vou apresentar como é que foi a construção da pesquisa do Movimento Visão 25. Ela foi constituída em 3 fases, então a gente tem aqui a primeira fase do movimento como a abertura da pesquisa, depois a gente tem a estruturação do estudo dos dados, né? E agora a gente está nessa terceira fase de divulgação dos resultados da pesquisa do Visão 25. Lembrando que essa pesquisa, pessoal, ela teve com mais de 1.500 respondentes, né? Uma pesquisa que foi usado como referência o Conselho Federal de Contabilidade, que possui um total de 90 mil escritórios no Brasil, aproximadamente. Então, o grau de confiança dessa pesquisa é de 95% e a margem de erro padrão é aproximadamente 4%. É interessante a gente ressaltar que a pesquisa foi construída em 3 trilhas também. Aqueles que possuem escritórios contábeis ou gerenciam, né, escritórios contábeis, contadores e estudantes de ciências contábeis que pretendem abrir o seu escritório e também contadores e estudantes que não pretendem abrir o seu escritório. Então, este evento aqui traz os resultados da nossa primeira trilha, que é aqueles que têm ou gerenciam o escritório contábil. Bom, seguindo agora o nosso foco, né, da pesquisa do Visão 25, ela traz os desafios e as oportunidades que o contador enfrenta ali no dia a dia. Então, a gente vai conhecer alguns temas macros, né, que foi considerados os desafios que o contador enfrenta no seu escritório. São elas: receitas, custo dos escritórios contábeis, gestão de pessoas, novas receitas e estresse ocupacional, pressão e riscos. Lembrando, pessoal, que hoje aqui no nosso evento a gente vai passar por essas 4 primeiras macros e estresse ocupacional a gente vai deixar para um outro evento para fazer uma outra discussão.
Durante a nossa pesquisa, foi possível perceber um perfil do profissional empreendedor contábil ali. Então, a gente vai passar aqui. Geralmente, né, a maioria é empresários acima de 40 anos que iniciaram ou mantêm a sua jornada empreendedora sozinho ou com um sócio, atua no mercado há mais de 15 anos, então a gente tem aí um perfil de um contador mais experiente, né? E voltando agora para dentro da estrutura do escritório contábil, a gente tem um escritório que tem na média ali de 21 a 40 clientes e 66%, né, dos contadores ali não possuem ou têm até 3 funcionários. Então, agora, finalmente, a gente vai entrar realmente nos resultados que a gente teve aí da pesquisa do Visão 25, lembrando que é só um pedacinho, né, dos resultados que a gente tem, a gente não vai conseguir abordar aqui toda a pesquisa, então eu convido você depois a entrar lá no nosso site e baixar realmente a pesquisa completa para sua análise, mas começando aqui, a gente vai começar a falar do primeiro desafio que foi identificado do contador, que é o desafio de receitas e honorários, né, a gente tem um gráfico aqui, que vai aparecer na tela, sobre a questão de honorários, né, que impacta ali em receitas também. O gráfico aqui aparece comparado nos últimos 10 anos que os honorários reduziram, que apesar da quantidade de clientes se manteve estável. Isso indica, assim, uma certa estagnação do mercado contábil. E eu queria convidar aqui o Breno Praça, né, para falar um pouquinho para a gente como proprietário aí de uma empresa de software contábil há mais de 30 anos. Você sente essa estagnação do mercado? Assim, qual que é a leitura que você faz diante disso? Bom, isso bate com o que a gente tem visto ao longo, né, das décadas. Eu e o Antu somos da época que a gente lembra assim, que uma escrita barata era um salário mínimo, e já era assim, quase que aviltante um valor desse. E hoje isso é uma bela um belo de um honorário mensal. Então bate, né? Ao longo dos anos, o valor unitário típico, né, de honorário de prestação, né, contábil, vamos dizer, típica, tem caído, né? Nós estamos falando do geral, né, e não de exceções ou de nichos ou o que for. Então, existe, né, é nítido, a gente percebe isso com os contadores que a gente relaciona, que eles veem uma compressão da receita. Gradual, e que isso ainda teve uma nova fase, ou seja, isso a gente ainda vê assim, existia uma competição relevante, forma muitos contadores por ano, uma escritório de contabilidade, mas ainda teve, de uns 10 anos para cá, um advento novo, né, startups de contabilidade, vamos dizer assim, empresas que vieram com uma abordagem nova, muito agressivas em preço, que gerou uma pressão generalizada para baixo. Então a gente vê esse resultado bater com o que a gente vê aí no nosso senso comum. É um resultado relevante, né? Que 31 fala que diminuiu bastante e 25,9 fala que ficou estável, né? Então é um resultado que significa aqui bastante nessa questão. Seguindo ainda por esse desafio de receitas e honorários, a gente vai falar sobre a questão de novos clientes, que impacta sempre aí, né, na receita e no honorário do contador. A gente tem um dado bem interessante aqui, que 75% 75% dos respondentes, né, reclamam principalmente que não conseguem fazer essa aquisição, né, de clientes por falta de tempo na prospecção ativa, por falta de estratégias efetivas ali da captação e também por falta de recursos de orçamento para marketing. Então, fica ali, falta de recursos ou orçamento para marketing. Então, isso é uma coisa que vem impactando bastante os pequenos e médios empresas de escritórios contábeis. Eu queria convidar o Antu, né, como presidente vice-presidente do Sines Contábeis, que já está atuando há bastante tempo dentro do seu escritório. Considerando as informações que a gente tem na pesquisa, qual que é o grau de importância que você atribui a essas faltas? O contador tem enfrentado esses desafios realmente de aquisição de novos clientes? Com certeza sim, né? Até porque você tem um evento aí da tecnologia e a distância, né, para se prestar o serviço contábil foi reduzida com a tecnologia.
você consegue hoje prestar serviço em todo o país. Mas para isso você tem que ter também estrutura, tem que ter um investimento em tecnologia e um reposicionamento do empresário contábil. Tá? Nós tivemos uma mudança radical, nós temos um modelo onde o contador ele era o tempo todo operacional e hoje ele tem que repensar isso. E quando se fala em gastar dinheiro com marketing, porque eu vejo muita gente gastando dinheiro com marketing errado, tá? Com o que eu chamo de modismo. Tá? Então é necessário se pensar, eu tenho tempo mesmo para fazer algo diferente, prestar um serviço diferente, que o mercado hoje está cobrando mais. Todo produto que você compra hoje, ele faz muito mais do que se propunha no passado. E assim hoje é o contador. Entendi. Ele precisa estar mais próximo do seu cliente. Não é só fisicamente. Ele tem que se fazer mais presente na vida dos negócios do seu cliente empresário, para entender. E aí sim, ainda assim, eu acredito que a indicação é o melhor termômetro, é o melhor meio de você trazer cliente para o seu escritório. Mas para isso, com quem você está trabalhando, tem que sentir que você faça algo diferente. Se você estiver fazendo o mesmo que está fazendo no passado. No mundo de hoje, você pode ver qualquer bem que você compra hoje, qualquer produto que você compra hoje. Veja o carro que você comprava com o carro que você compra hoje. O tanto de coisa que ele vem que é item obrigatório. Então, a empresa contábil, o profissional contábil, ela tem que estar com muito mais itens obrigatórios no seu portfólio de serviços. Consultoria, atenção ao cliente, demonstrando tecnologia, conversando com o cliente além da contabilidade. Isso é importante. Aí o marketing talvez vai ser maior. E é um marketing quase que de corpo a corpo. Aí você não vai ter dificuldade com o cliente, não. Aqui a gente fala da falta de tempo, da prospecção ativa mesmo, e que a falta de estratégias e recursos também fica aí, também faltando tempo para até se pensar nisso, né? Então é bem interessante da gente fazer. É um reposicionamento, porque eu acho que o empresário contábil ele tem que entender que ele tem que sair de trás da mesa. Sair um pouco do operacional, talvez, né, Breno? Eu fiz um curso onde o Breno foi meu professor, quando se falava de tecnologias aplicáveis, é um curso chamado Curso Contabilizando Sucesso. E lá se falava, sai de trás da mesa e vai até seu cliente. Porque seu cliente satisfeito, ele vai te indicar mais. Então, essa é uma das minhas coisas. E automaticamente, não estou dizendo que você não tem que ter Instagram. Você tem que também estar na rede social. É você precisa hoje, ter. Né? E na sua rede social tem que ser rede social com conteúdo. Para chamar a atenção. Não é só pegar posts, Ctrl+C, Ctrl+V e colocar. Com certeza. Seja empresário e seja uma inspiração para o seu próprio cliente. Verdade. E às vezes o contador pode achar estranho assim, mas aí eu tenho que ter uma ação comercial e tudo. Mas vamos tentar pôr no mínimo do mínimo, né? Por exemplo, em 2023, abriram 3 milhões de empresas, fecharam 2 milhões de empresas. Tem um saldo positivo. Ok, mas se fechou 2 milhões de empresas, né, a probabilidade que uma delas esteja na sua carteira é grande. É grande. Então, nem que seja para reposição, você tem que atuar nisso. Então, o contador tem que sair dessa posição de estranheza, né, de como se fosse uma ação aviltante comercial, né, é uma prestação de serviço. Para isso você precisa de cliente, para isso você precisa obter novos clientes, você tem que alguma dedicação ter a isso, porque se você ficar só com a sua carteira estagnada, ela só vai decair, né? E ainda, se a gente junta com um cenário de que, ao longo do tempo, o valor unitário do honorário cai, como é que essa receita vai dar certo? Então, o que o Antônio está chamando é essa atenção. Assim, precisa pensar um pouco maior, não é maior de tentar virar um escritório gigantesco, tem mais dimensões acontecendo aí, e se você não observa esses fatores, a sua empresa vai chegar a um ponto de viabilidade. Né? Então, nem que seja para ficar, né, do tamanho que está crescendo um pouquinho, já precisa de um olhar diferente para essa questão. Muito interessante. Bom, e há uma necessidade, Luciana, de se adequar a esse novo momento do mundo dos negócios. Eu não posso continuar naquela mesmice que contador antigo que só manda o guia. Tá? Eu tenho que ser uma referência maior para o meu cliente. Ele tem que me ver como consultor, como alguém que ajuda ele a pensar junto no negócio dele. E a minha empresa também não pode ficar como uma empresa estática. Porque ela não vai. Eu não quero um contador, uma empresa contábil que não é moderna, que não é proativa. Correto. E isso aí requer muito mais, até mesmo com a sua própria equipe, ter bons profissionais dentro da sua equipe e tecnologia de ponta.
Tem um ponto interessante também, que é com relação à aquisição de novos clientes. A maioria dos escritórios adquirem clientes através de indicação. E talvez encaixe um pouco nisso que você falou, de sair de trás da mesa. Então, a gente buscar mais o cliente e não o contrário, não viver só de indicação. A indicação, claro, é a maior parte do número de aquisição de clientes de todo o escritório, né? Mas a gente focar um pouco mais também em ampliar as formas de captação de clientes é um ponto interessante. Raul, eu tenho criticado muito nós contadores quando a gente participa só de evento contábil. Vamos participar de evento empresarial, onde está o nosso cliente. As associações empresariais, e estar junto com a sociedade e o contador ter posição social. É uma ciência social e ter realmente um posicionamento perante a economia, perante o mercado. Ali você vai ter em contato com o seu cliente. Acabou aquela época de se pensar que o contador é obrigatório e é o mal necessário. Vamos nos mostrar, assim como o nosso ex-ministro Guedes falou, somos essenciais para os negócios e para a economia desse país. Correto. Vamos seguir aqui, que essa discussão ela é muito abrangente, né? Então, eu até convido você aí que está nos assistindo, se você quer, né, participar de discussões como essa que a gente está fazendo, entre no nosso grupo de estudo, a gente está lá para mapear esses desafios e entender, né, como que a gente pode dar soluções criativas, né, reais, para você aplicar no seu escritório. Continuando aqui com os nossos desafios de receitas e honorários, a gente vai falar de um tema que dói um pouquinho também aí, que é a perda de cliente. A gente tem um dado aqui que mostra que um dos principais motivos de perda de cliente dentro dos escritórios contábeis no último ano é que 44% alega que a empresa, né, encerrou as atividades e os outros 44%, somando aí 88%, a transferência para outro escritório contábil com honorário mais baixo. E aí, Raul, eu queria, né, considerando você lá como um CEO da ATR Contabilidade, como é que sua empresa lida com isso lá dentro, assim, quando ocorre, né, essas perdas de cliente quais são as estratégias que vocês estão implementando lá para mitigar esse desafio que hoje o pequeno ali enfrenta, né, que é a perda de cliente? Bom, esses números são interessantes. Com relação ao encerramento de atividade, eles barram muito no contador consultor. Então, muitas das vezes, o encerramento da empresa ele é necessário, né, porque você vê ali que não tem mais solução para determinado tipo de operação, né? E tem situações também que não tem como fugir. Eu vou te dar um exemplo. Até um exemplo prático aconteceu com a gente lá. O dono da empresa faleceu e ele não tinha nenhum herdeiro, né? Então a empresa se desfez. Então esse tipo de coisa não tem como a gente controlar, esse tipo de situação. Raul, eu acho que a gente tem que pensar duas coisas. Além do contador consultor demonstrar a inviabilidade, ajudar o empresário a se capacitar para ter uma gestão melhor. Que aí, com certeza, a gente vai reduzir a mortalidade das empresas. Perfeito. E como o Breno falou aqui, a mortalidade é um fator? Mas na estatística apresentada aqui pelo Breno, que é real e é fonte segura, você pode ir na junta comercial, 3 milhões de empresas são abertas, 2 milhões são fechadas. Então, o saldo não é positivo. Chega mais clientes no mercado. E aí, tem espaço para o nosso contador ser esse consultor. Para realmente definir que aquele negócio não é viável, como também realmente evitar uma morte precoce. Isso já acontece. Para a gente fazer um trabalho de gestão, aonde está o gargalho, aonde está a deficiência, aquele negócio está começando. E nesse caso seu aí, eu até oriento, por exemplo, a morte de uma pessoa, um negócio não precisa morrer. Ele pode ser vendido, ele pode ser passado para alguém. Com certeza. Você pode ser uma ponte, buscar um investidor. Nesse network, eu acho que o contador também tem que ter network, relacionamento no mercado, assim, estou com um negócio aqui e aprender a fazer até valuation, vamos vender esse negócio para a família, às vezes é interessante vender. É verdade, isso acontece com muitas empresas, mas também é um dado interessante aqui, que 44% tem uma transferência para escritórios com honorários mais baixos. E aí, Raul, como é que você lida com isso lá? Isso, eu acho que vai muito do fenômeno das contabilidades digitais, das startups de contabilidade. Eles oferecem serviços com valor bem reduzido, e aí acaba abalando os clientes. Isso é normal, né? Porém, o que o cliente tem que perceber e o que a gente tem que demonstrar ao cliente é a diferença entre preço e valor.
Então a gente tem que demonstrar o nosso valor. E contabilidade não é só preço. Porque preço você pode oferecer X, eu ofereço meio X e fico com o cliente. Isso aí não isso é para todo negócio. Mas a percepção de valor é algo totalmente diferente, é o que foge do preço. A contabilidade vai ajudar a não encerrar as Perfeito, atividades aí, né? E perfeitamente. não contribuir mais com esse número. Perfeitamente. Não, e você vê como a gente junta fácil com a questão anterior do marketing, né? Porque, digamos o seguinte, muitos desses clientes, eles estavam até contando casos, que vão para essas contabilidades que oferecem, vamos dizer assim, é só a guia mesmo e pronto, mas é baratinho. Nesse momento o cliente percebe que o que ele tinha era mais, mas agora ele já é um ex-cliente. Tem uma probabilidade de talvez ele volte para um outro, né? Eu não deveria ter chegado a esse ponto, e eu cheguei a esse ponto porque eu nunca expliquei e demonstrei o suficiente para o meu cliente o meu valor. Então, aí ele chegou com uma oferta que é só de preço, né? Por que ele iria saber o valor que eu tenho se eu não fizer isso, né? Mas se eu faço isso, isso automaticamente gera mais indicações, mais visibilidade. Então você vê que a retenção de clientes anda junto com também, muito possivelmente, a atração de novos clientes. Com certeza. E a gente chega naquela questão, mas por que eu não tenho visão para isso? Né? Falta da visão de... Eu sou um empresário contábil, não um mero processador de serviços. A falta de tempo lá que ele tem, né? Que ele só fica no operacional e não tem tempo de realmente Aliás, pensar como falar que não tem empresário. tempo é a desculpa mais fácil que tem. Saber administrar o tempo que é a diferença. E priorizar o tempo que você vai dedicar a certas coisas. Às vezes você está gastando tempo para fazer uma operação que a sua hora é muito cara para você fazer aquilo. Você pode automatizar ou pode ter um funcionário. Às vezes o medo de crescer ele faz com que você fique cada dia menor. Então, agora a gente vai falar sobre custos totais versus receitas total. A proporção do custo total em relação ao total de receitas é de, em média, cerca de 41% a 50% das receitas. Além disso, os custos dos últimos 3 anos não sofreram grandes alterações, permanecendo estáveis ali, assim como o custo da mão de obra. Entretanto, os contadores acreditam que, em média, o resultado final do escritório é neutro e adequado. Então, assim, essa macro, ela abrange muitas coisas e eu gostaria, assim, de passar com ela, com o Antu. Antu, como é que você compreende esse cenário, como dono de escritório contábil ali, se a gente comparar há 10 anos atrás, há um equilíbrio entre os custos totais e as receitas totais? Como é que você faz a análise desse dado? Bom, é uma situação seguinte, há um achatamento de lucratividade em todos os negócios. Isso é fato. Até quando você tem um mercado mais globalizado, tem um achatamento natural. Você pode ter certeza disso. Se você pegar vários produtos aí que você vai comprar hoje, se você fizer uma comparação, quanto você gastaria para comprar no passado, hoje você gasta menos, teoricamente. Exemplo, um computador. Vou dar exemplo, quando eu comprei o meu primeiro computador para o escritório contábil, quase 30 anos atrás. Eu tive que comprar um computador pela forma de consórcio. O computador era caríssimo. Só que hoje, por exemplo, os honorários tiveram um achatamento. Como o Breno bem disse aqui, os bons honorários hoje eram os honorários baixos do passado. Houve um achatamento de preço por várias situações. Nós mesmos também contribuímos com isso, nós contadores. E quando você pega essa proporção de receita e despesa, nós temos algumas coisas que estão começando a ficar bem claro. Nós estamos gastando muito mais com tecnologia, muito mais com mão de obra, não em quantidade de pessoas, mas em mão de obra qualificada. Porque a tecnologia, ela premia uma coisa, conhecimento. Eu preciso ter um bom profissional que ele tem muito mais habilidades que conhecimento contábil só. Não basta ser só um bom técnico contábil. Não basta ser somente ser um profissional contábil, um exímio contador. Ele tem que ser, além de um exímio contador, um bom comunicador, ter habilidade com várias outras tecnologias. Isso demonstra que tem que ser um profissional mais bem remunerado e mais difícil de reter. Porque todo mundo hoje quer um profissional assim. A gente vai até abordar aqui também ao longo a questão de gestão de pessoas. Mas todos nós queremos isso. E assim, então, assim, hoje eu tenho um número menor de funcionários nas empresas contábeis, mas só que esse profissional tem que ser melhor remunerado.
A gente É um salário mais difícil de você pagar, é um profissional mais difícil de você reter. Aham. O custo tecnológico, seja ele de hardware ou de soluções em software, Uhum. também é maior. O que nós temos carência hoje para reduzir esse custo? É que surja um sistema que seja um ecossistema. Porque eu falo dentro da minha empresa contábil. Uhum. Eu tenho vários softwares. Um para fazer cada parte do escritório. Um para controlar tarefas, um para baixar XML, outro para fazer o processamento contábil, outro para fazer gestão financeira. Existe hoje um portfólio maior de serviços dentro da empresa contábil. Fala-se muito do BPO financeiro. Mas é um outro serviço onde você tem que ter uma outra solução para prestar o serviço. Então, essa questão da receita e despesa é algo que tem que ser também um pouco mais profissionalizado dentro dos escritórios contábeis. Saber separar o que é despesa, o que é salário, o que é lucro. Esse dado traz justamente uma consciência ali, né? O contador, ele está sabendo realmente analisar o custo e as receitas dele Porque ali dentro, eu né? acho que muitos deles não estão colocando o que é salário dele, o que ele seria um profissional para ser remunerado, para me pagar o que ele faz na empresa, que às vezes ele está fazendo guia, eu estou pagando um alto salário para ele, aí ele não tem tempo para marketing, ele não tem tempo para participar de um congresso, não investe. Aí sim ele fala assim, não, eu tenho um resultado relativamente bom, mas não, é porque ele não está sabendo fazer. Às vezes ele podia gastar um pouco mais com um profissional para fazer aquela coisa que é mecânica ou com uma automatização e ir vender mais. Aí a gente, resolvendo isso aí, a gente resolve o problema de trás que é vender. Porque a margem não é ruim, né, Breno? Então, Fala aí. Essa é uma observação relevante, porque mesmo que é uma pesquisa, você depende da resposta do que a pessoa fez e o que ele interpretou em relação à pergunta. Então, primeiro, tu comenta o seguinte, a sensação do setor, qualquer um que é do setor, fala assim, porque do jeito que você mostra o número ali, assim, o que se meu custo representa de 40% a 50% da receita, o meu lucro é de 50% a 60%. É um bom negócio ter contabilidade aí, ó. Peraí, tem alguma coisa errada, né? O meu escritório não é assim, não existe nenhum escritório, ou quase nenhum, que dê essa margem. É um negócio, né? Não é nenhum negócio, né? Então, a gente pode avaliar que talvez o principal fator, porque a gente vê que o perfil é de escritórios menores, exato, muitos que nem tem funcionário, então é exatamente o que eu estou falando assim, como ele está considerando a parte dele de salário, né? Porque se ele é ativo no escritório, e ele é ativo, e muito ativo, então ele representa um custo, tem uma outra parte dele que é, né, se a empresa percebe um lucro, que ele pode distribuir o lucro e ele sabe fazer isso para os clientes dele, mas parece que o contador, na hora que vai raciocinar no negócio dele, enquanto um negócio, ele baixa um branco lá e não faz isso. Então, isso pode ser uma das explicações, né, de uma resposta que a minha representa uma distorção, né, no sentido de que os escritórios... Né, a outra pergunta você até fala assim, o resultado é meio ruinzinho, no máximo adequado. Exato. E como assim se era aquilo tudo? Então, provavelmente, a gente está deparando a isso. O que é possível, então, para o Visão fazer no futuro? Refinar. Aqui a gente vê uma questão assim, tem algo aqui, o que não invalida que a gente possa discutir coisas relevantes quanto a custo, né? E vamos dar sequência nisso aí, mas que algo aqui não bate bem, realmente. Não bate bem, é verdade. Pode falar, Raul. E essa questão do salário do contador chega a ser quase uma hipocrisia, né? Porque às vezes você chega, vai auxiliar o cliente a fazer um planejamento financeiro, e aí você pede para o cliente definir o próprio salário, né? Ele, como empresário, define ali as funções operacionais dele, funções administrativas, funções financeiras, e define um salário para isso. E aí você ajuda o cliente a fazer isso, mas, por outro lado, você mesmo não faz isso, né? E é perigoso essa situação aí, porque quando você fala lá atrás que você tem problema com receita, e aqui você apresenta a lucratividade dessa aqui. Então, de 40% a 50%. Demonstra que esse negócio precisa de investimento. Que é bom. É excelente. E não é ruim. Eu tenho 30 anos de empresa contábil, não é um negócio ruim. Porque poucos têm clientes de 30 anos como eu tenho. Poucas outras profissões aí, outros serviços, vai ter um cliente durante 30 anos. Tenho certeza que o Raul, o pai dele lá, tem clientes lá de 30 anos. Com certeza. Então, assim, demonstra para mim aí, que é igual o Breno falou, e eu vou sintetizar, quase repetindo o que o Breno falou, que falta a gente ter essa pergunta ser refinada e a gente profissionalizar a gestão das empresas contábeis. Profissionalizar mesmo. O
que é profissionalizar? Ele tem uma visão gerencial do negócio dele. Até porque sabe que ele gasta, que ele reclama que não tem dinheiro para marketing. Tem falta de tempo, não tem. Não tem tempo e o marketing é caro. Ao mesmo tempo, a gente vê ali que aqui nessa pergunta aqui, ele fala que os custos em torno de 41% a 50%. Verdade. Ou seja... E o Visão vem muito para isso mesmo. O Visão vem para entender essa dor, metrificar, né, através da pesquisa, quanto que é, e trazer para discussão, trazer realmente se tem essa consciência de mercado, se não tem. Então, a gente convida também aí para estudar um pouco mais sobre isso, porque tá um pouquinho aqui conflitante. A gente vai seguir... Pode falar? Eu queria ainda complementar mais a coisa seguinte. Né? O que são as principais peças conhecidas do contador, né? O balanço e a DRE. Eu nunca vi um contador olhar a DRE do escritório dele. Correto. Fazendo a análise dele mesmo, né? É como se fosse uma coisa que só se aplica aos outros. Né? Então, essa chamada, algo tem que mudar, senão eu não consigo nem manobrar as peças, eu não conheço as peças. Verdade. Tem que mudar mesmo, e quando a gente fala de profissionalizar, é se tornar competitivo. É ver contabilidade como negócio. Exato. Essa é a grande situação. Quando eu vejo o Raul fazendo a sucessão do pai dele, ele tem que entrar com uma visão nova, né, de que o pai dele viveu um outro momento. Parabéns a vocês que estão tendo essa sucessão. E no sentido de falar assim, não, agora nós vamos ter uma empresa competitiva, uma empresa que não tem mais fronteira. Eu não faço contabilidade mais do amigo, eu faço contabilidade para o mercado. Correto. Essa é a ideia. Que a geração do seu pai é uma, você é outra. Verdade. Assim como eu estou misturado, eu tenho que ser outra. Verdade. Se eu quero me continuar, porque nossa longevidade no mercado de trabalho, e eu estou com 51, ela vai até os 70, até eu chegar meu sucessor. Se não chegar, eu também tenho que preparar essa sucessão. Com certeza. E isso tem que ser feito. Legal. Tem um ponto interessante também, que muitas vezes o contador ele não se coloca no mesmo patamar do cliente no sentido de empresário. Então ele vê o cliente como um empresário, mas ele não se enxerga como um empresário, ele se enxerga como um mero prestador de serviço. Exatamente. Eu faço na Raul. Até na hora de cobrar do meu empresário, se ele tiver com o horário atrasado, assim, ó, eu sou empresário como você, eu tenho conta para pagar, você também tem. Tá certo. Eu acho que é assim que tem a conversa tem que ser no nível assim, vamos falar de empresário para empresário? Perfeito. Ele vem reclamar do funcionário, eu também tenho funcionário, gestão de pessoa não é fácil aí nem aqui. Tá Você certo. tem que trabalhar, então você tem que preparar a sua gestão. Beleza, vamos dar sequência aqui, gente, que a gente está também falando sobre custo dos escritórios contábeis e a gente tem aqui um dado sobre novas tecnologias, né? A chegada de novas tecnologias no segmento contábil, segundo a pesquisa do Visão 25, impactou 74% dos nossos respondentes, sendo que 40 deles afirmam que isso possibilitou uma redução significativa na quantidade de funcionários, enquanto aproximadamente 29% apontam um impacto mínimo ou nulo na questão da mão de obra. E eu queria perguntar ao Breno, assim, diante desse dado, como que você avalia o impacto da tecnologia na mão de obra do escritório contábil, assim? Você acha que daqui a 5 anos vai ficar como, assim? Para onde está indo essa evolução? Tem várias facetas aí, né? Que a gente também estava conversando antes. Então, primeiro, eu acho surpreendente num aspecto negativo, né? De que é meio óbvio que o uso da tecnologia numa atividade que tem muita carga operacional repetitiva, deveria ter tido um impacto maior de redução de mão de obra. Mas veio a questão, que o Antônio bem explicou assim, bom, e quem é que vai colar esses 10 softwares diferentes e saber usar isso? Exatamente. Então, isso trouxe uma pressão contrária de aumento de mão de obra. E ainda com um aumento da qualificação necessária dessa mão de obra. Aqui nós estamos falando de quantidade, mas se a gente falar ainda em valor, talvez foi ainda pior. Uhum. Então você vê que ainda tem uma dívida de setores, né, como o que eu represento aqui, de software, de ainda não ter alcançado alguma coisa mais relevante que gerasse maior redução desse custo de mão de obra e maior liberação de tempo para as outras coisas que nós já comentamos aqui. Eu acho que a gente está próximo disso, a gente vê uma movimentação, uma pesquisa, né, para isso. Quando você viu todo o frenesi da inteligência artificial, foi no sentido muito assim, nossa, será que isso vai ser a redução? Uhum. A gente sabe que não é isso que vai ser a questão na contabilidade,
né? Tem muita ilusão quanto a isso, mas isso ainda demonstra o seguinte: o setor continua esperando que a tecnologia possa Ajudar ali, possa né? revolucionar, ajudar, ele já ajuda, Aham, né? Tem verdade. algo ainda devendo. Mas já já a gente vai entrar em outras questões ligadas assim, tá? Mas tem outras coisas em mão de obra, outras coisas de tecnologia. Outros desafios. É como se fosse assim, ainda não completamos alguma etapa geracional, né, no uso apropriado da tecnologia, né, em relação aos escritórios, mas a gente parece estar perto de algum limiar aí importante. Meu sonho, como é que chega? Está mais perto, porque assim, é uma situação que a gente enfrenta nas empresas contábeis, né? É a usabilidade do sistema. Qual o percentual de usabilidade? Muitas das vezes a gente compra um sistema e não usa 30% dele. Não conhece. Não conhece o sistema. Não conhece tudo que ele tem para oferecer. Aí vem alguém, né, te apresenta outro sistema e fala um monte de coisa, que você tem tudo no seu sistema que você não está usando. E aí você vai ter um retrabalho de implementação, Então, de tudo tudo mais. Então, ali, toda uma dor de cabeça aí de volta. eu volto para o Breno esse desafio, que aí sim vocês vão dar a solução. Eu acho que no mundo dos negócios a gente não ajuda, a gente realmente traz a solução, tá? E a Software House tem essa situação. Você não estou ajudando o contador, não. Traz uma solução que vocês vão receber um preço mais justo, tá? Pelo serviço de vocês, mas uma solução que seja pelo menos um ecossistema. Porque quando eu tenho várias ferramentas, várias soluções de software, e não uso nenhuma delas direito, fica pior do que eu ter uma só. Do que eu fazer esse manual. Porque eu trago para o meu funcionário, para o meu colaborador, um trabalho de ficar alimentando vários softwares. Isso é um complicador altíssimo que nós temos. E isso nos traz grandes preocupações. Então, a gente precisa pensar num ecossistema, porque até acho que teve uma velocidade muito grande com essa questão tecnológica. A Receita Federal, o fisco, por si só, ele viu que traz nova tecnologia, né? Empurra o contador um pouco para essa tecnologia. O que o também, fisco né? fez? Mas, não, peraí, eu descobri, desde a nota fiscal eletrônica lá acho que em 2005, e o Breno vai lembrar disso, quando a Sadia foi o projeto piloto, e ninguém imaginava que ia acontecer. Hoje já é realidade. A nota fiscal eletrônica no país inteiro, em toda a cidade interior e tudo mais. E até eu falo muito isso lá no interior. Para a fiscalização, a tecnologia foi mais eficaz, porque ela encurtou a distância. Para o pequeno negócio, para o empresário, pequeno negócio, para o contador, que também não qualificou e não estamos qualificando a nossa mão de obra, a tecnologia virou assim uma coisa que ameaça o funcionário, ele resiste a usar. Não sei se vocês enfrentam isso. A implantação, muitas vezes, do sistema é feita de forma errônea ou incompleta. E quando você 40% afirma que possibilitou a redução de mão de obra. A quantidade, não quero reduzir a quantidade de funcionário, não. Eu quero que meu funcionário tenha mais tempo para atender mais o meu cliente, humanizar mais o atendimento. Estar mais próximo do meu cliente. Não ficar apertando Enter e todo dia lá digitando nota. Aí sim meu funcionário vai ter condição de analisar assim, uma DRE do meu cliente. Hoje lá no escritório, mais cedo, antes de vir para cá, 15 minutos eu sentei e analisei uma DRE de um cliente meu. Despesa administrativa, R$625 mil. Despesa com energia elétrica, 350 mil. Dentro da despesa administrativa. Isso não é administrativo. Isso está ligado direto à produção. Isso é custo. Meu funcionário percebeu isso? Ele digitou o ano inteiro de despesa com energia. Ele teve tempo disso? Ele só processou. Parametrização. Classificação correta. Isso aí não é a tecnologia que faz. Isso é quem conhece do negócio. Quem entende de contabilidade. Que vai classificar correto. Perfeito. Vamos seguir aqui, que agora a gente tem uma outra pergunta também sobre custos, né, dentro do escritório contábil, que é a desorganização dos clientes, né? A gente tem aqui um dado bem interessante que mostra o seguinte:
A gente sabe ali que, né, o contador sempre, né, reclama um pouco dessa desorganização do cliente. Eu já tive conversando com a Raul sobre isso. E eu queria realmente falar para você, Raul, sobre isso, sim. A gente tem um dado que a falta de organização dos clientes pode causar um impacto direto ali no custo do escritório, porque gera muito retrabalho, né? E de acordo com a nossa pesquisa, 55%, né, dos nossos respondentes disseram que consome, sim, grande parte das horas do escritório, e 20% afirma que consome um pequeno, não muito, mas que ainda consome ali um pouco da sua hora extra. Então, Raul, em cima desse dado que a gente tem aqui, eu queria te perguntar assim, como é que você, na sua experiência, assim, avalia essa questão dessa desorganização dos clientes, assim, você atribui que isso seja uma negligência, uma falta de interesse, uma falta mesmo de conhecimento ali do seu cliente? Bom, eu vejo isso como uma mescla, né? Então a gente tem que ver até que ponto conseguimos ajudar o cliente e até que ponto ele quer ser ajudado. Porque muitas vezes o cliente, às vezes, ignora a parte administrativa, né? Ele não se coloca como um empresário em si. Ele se coloca ali na operação e fica por isso mesmo, né? Então a gente, como contador, tem que auxiliar o cliente nessa situação. Porém, a gente tem que ver até que ponto o cliente deseja sair daquela situação, deseja se prostrar como empresário e organizar suas finanças dentro da empresa. E é interessante a gente entender essa questão de tempo que o cliente toma, porque eu vou dar um exemplo prático. Se um cliente ele manda um extrato somente em PDF, o que o contábil tem de trabalho? Tem que digitar lançamento por lançamento e colocar aquilo no sistema. Porém, se o cliente já manda um FX, você já consegue importar aquele arquivo para dentro do sistema. E se ele manda uma planilha de organização, uma planilha de controle de pagamentos e recebimentos referente àquela conta, você já classifica corretamente. Então, você tem um pequeno retrabalho de reconciliação, você não vai ter aquele trabalho enorme de conciliação. Então, acaba reduzindo bastante o tempo. E para ajudar o departamento contábil nisso, a gente traçou uma rota recentemente que foi basicamente ser chato, que é entrar em contato com o cliente, explicar para ele o que a gente precisa, por que a gente precisa, como funciona o nosso processo, né? E perguntar a ele, como você quer que a gente ajude? Você tem o controle de pagamento e recebimento hoje? Não. Então, nós vamos te enviar uma planilha e você vai preencher ela de tal maneira. E aí, a gente ensina o cliente em cima disso. E aí, o cliente automaticamente se adapta àquilo. Claro que demanda um tempo, né? Mas o cliente se adapta àquilo e passa a não te tomar tanto tempo mais. Só um pouquinho, Antu. Muitas vezes o contador esquece que isso faz parte do processo e que o cliente espera essa orientação. Alguns anos atrás, quando eu abri a minha holding, que eu fui então viver a experiência de cliente, eu pessoalmente, cliente no escritório de contabilidade, né? E eu quis até usar um escritório externo para ver como funcionava. Então ele me entregou uma folha que era lá tudo que eu tinha que fazer, tudo mesmo. Eu olhei assim, mas quanto dever de casa que eu vou ter e como é que eu faço essas coisas? Eu vou pregar essa folha e ficar olhando para ela todo dia? Como é que eu faço cada uma dessas coisas, né? Então, se isso fica em aberto, eu como cliente acho ruim, eu vou entregar de um jeito que provavelmente não era o que o contador queria. O que custava, né, isso ser bem organizado, bem definido? E aqui existe um campo para os sistemas entrarem, né, e pôr um meio digital para isso acontecer. E o tempo que essa desorganização causa para o escritório, também está causando para a empresa, então é ruim para todo mundo, né? Dos dois lados. Eu acho que, no fundo, falta uma visão de seguinte, cabe ao escritório abordar e resolver essa questão, e não ficar lamentando que o cliente é desorganizado, bem que ele podia ser diferente. Pensar em Né? Como que você vê isso, Antônio? O grande erro de nós contadores, de nossos funcionários, é achar que a pessoa empresária tem que saber. Nós temos que lembrar que a maioria dos nossos empresários, empreendedores brasileiros, eles se empreendem por necessidade. Eles não tiveram a capacitação para ser empresário. Entender de padaria não quer dizer que você entende de gestão de pessoas nem de gestão de negócio. Então, aí é que nasce a grande oportunidade para um empresário, para um contador, consultor, para uma empresa de consultoria contábil, porque, assim como tem uma pesquisa muito antiga do Sebrae que fala que o empresário, porque negócio, ele confia no contador.
Se ele tiver que implantar um software, ele pede a primeira indicação ao contador. Se ele tiver que contratar um advogado, ele vai pedir primeiro o contador. Se ele tiver que implantar uma medicina de saúde do trabalho, ele vai pedir a indicação do contador. Então está na hora de a gente realmente pegar nosso tempo maior, estar dentro do cliente, estar próximo ao cliente e fazer essas mudanças de chave. Fazer essa mudança de cultura. Por exemplo, essa semana lá no meu escritório, eu fiz a entrevista da funcionária administrativa de um cliente meu. Que ela vai atender muitas vezes é a mim. Ela vai mandar documento para mim. E eu preciso orientar o que ela precisa mandar todo mês e a forma que ela tem que mandar. Então, em reunião de software house, de implantação de software house, de software nos clientes da CSB, a gente vai lá verificar se o software atende. Não deixa ele comprar lá separado e isolado, não. Isso é um dado muito interessante para a gente abordar em porque estudos. É necessário a gente participar. Que a contabilidade é uma parte da gestão da empresa que está entregue a nós. Eu sempre falo que a empresa contábil minha é uma extensão do meu cliente. É uma parte do meu cliente que está comigo. E é um ganha-ganha, né? Todo mundo sai ganhando, tanto o contador. E na hora que eu reduzo o tempo do meu funcionário que está digitando, de ele ficar importando, eu ganho tempo, eu ganho agilidade para realmente analisar a informação, transformar dados em informações nesse sentido. E uma coisa interessante é que o cliente não vai sentir que está trabalhando para você. Ele vai ficar com mais leveza o trabalho, que ficar todo dia ligando, você não mandou, então tem que mandar, então não fechei. Ele sente mais segurança. Ele sente mais segurança. Então, aí a gente ganha tempo, ganha agilidade, e o nosso funcionário tem mais tempo até para dar atenção para o cliente. E também nós temos que ver também, sabe que nosso funcionário está lá hoje usando 2 telas? É uma coisa simples de implantar numa empresa contábil. Todo mundo com 2 telas. A agilidade é muito maior do que a pessoa ficar pegando papel o dia inteiro. Alt Tab, né? Exatamente. Tá certo. Entendeu? Outro desafio que é bastante enfrentado pelo contador é o desafio de gestão de pessoas. Então, a gente tem aqui um dado, né, que fala dos desafios na contratação de profissionais. A contratação de um profissional bem qualificado é um desafio para 93% dos escritórios, de acordo com a pesquisa. Então, Raul, aproveitando aqui essa questão de contratação, né, de mão de obra qualificada, o que tem sido adotado lá no seu escritório para superar esses obstáculos, assim? Porque tem ali uma questão de alto custo de salários, uma baixa capacitação técnica desse candidato, né? Queria saber, assim, como é que você está lidando lá no seu escritório sobre esse desafio. Bom, o mercado ele está realmente difícil no sentido de encontrar mão de obra qualificada. Então, qual foi a nossa estratégia? Qualificar a mão de obra que a gente já tem. Então, por exemplo, a gente disponibiliza a plataforma de cursos, a gente faz reuniões semanais, reuniões mensais, para traçar rotas e para dar direção aos nossos funcionários, aos nossos colaboradores, no sentido de qualificar a mão de obra. Então, por exemplo, a gente implanta softwares. Então, às vezes, tem um funcionário seu que tem dificuldade com aquele software. Então, vão lá, vão explicar para ele como é que funciona e vão qualificar ele, que aí ele vai aprender a mexer naquele software e vai se tornar uma mão de obra qualificada para você. Então, muitas vezes, a gente tem buscado solução fora e a solução, muitas das vezes, está dentro do nosso próprio escritório. É porque é um dado meio superior, assim, 93% é uma dor que você sente lá no escritório, né? E a gente tem um grande problema também, foi até comentado anteriormente por nós, que o Juan até pontuou que é muito da nossa geração, que é o seguinte, às vezes a gente qualifica uma mão de obra, dá 2 meses o cara sai. Então a gente fica com uma mão na frente e uma mão atrás. Então a gente fica meio que de mãos atadas e fica refém dessa situação. Mas, é uma coisa interessante, você fala, que é o seguinte, realmente, se a gente não perder esse medo, se a gente não for empreendedor, o empreendedor ele arrisca em todos os sentidos. Tá? Nós temos que formar mão de obra. Empresas contábeis, como uma pequena empresa, vai continuar sendo formador de mão de obra. E o cara que for bom, ou ele vai para grandes empresas, ou ele vai montar o próprio negócio. Isso é natural. Entendeu? Você tem que melhorar o tempo de retenção dele. Dar resultado. Essa é uma visão. E uma outra coisa também, aí eu vou cobrar da software house, e cobrar também até da gente mesmo, o ambiente da empresa contábil, isso está no último item, nós não vamos discutir na pesquisa. Que é essa pressão, esse estresse das empresas contábeis. Né? A gente vai abordar. Ele trabalha com prazo o tempo todo. E o funcionário trabalha com multiempresas. Né?
Ele trabalha atendendo vários segmentos. Eu acho que o meu escritório do Raul é muito parecido. A gente não atende só um segmento, nós não temos... acho que nós temos uma segmentação por porte de empresa. São micro e pequenas empresas. Perfeito. Né? Nós não temos por segmento de vertical, né? E negócios ali. Aí, então, a gente não tem só drogaria, só mercearia, ou não tem só um ramo de atividade. Então, a gente tem lá uma questão diversificada, que eu gosto muito, porque a pandemia me provou isso, que eu não tive risco. Tá? Meu escritório não teve nenhum risco de demissão nesse período, quando eu disse. Mas a capacitação ali, a questão do alto custo de salário hoje, é natural, não é só para nós. E aí nós todos os contadores temos que pensar nisso. E a cobrança que eu faço aqui é até para o CFCC e pelo Conselho Regional de Contabilidade. O fim do curso técnico em contabilidade. Isso acabou com a mão de obra das empresas contábeis. Primeiro porque nós temos faculdades que formam alunos que dão deles um título, que eles não estão sabendo nem sequer escrever o nome, muito menos a redigir um e-mail, debitar e acreditar muito menos, nesse sentido. Às vezes não sabe nem o que é um ativo, o que é um passivo. E assim, mas isso a gente não pode também achar que é um problema só nosso, que é todo segmento, todos os nossos clientes estão reclamando de mão de obra. Exato. A software house cansam de pegar nossos funcionários bons. Isso é direto, porque o cara... E hoje em dia o cara não tem que ser bom só em contabilidade, ele tem que ter várias habilidades. Ele tem que saber de contabilidade, ele tem que saber de tecnologia, ele tem que saber de comunicação. Então ele tem que ser dinâmico, proativo. E isso vai fazer com que a gente realmente tenha dificuldade. Num país onde a educação está sucateada, e nós não temos curso de formação técnica, eu acho que isso tende a piorar. Então a solução está no que você falou. Qualificar quem está lá dentro e pegar a gente nova e pegar na mão. Sobre o risco de perder. Sobre o risco de perder, que é natural. Sempre foi assim. Você traz aí, então, né, você vê que tem essa questão estrutural, né, é nítido, né, então, assim, os cursos técnicos são muito relevantes, né, a atividade contábil tem a parte do técnico, tem a parte do contador, você não pode suprimir assim, sem contar essa mesma questão, tá, mas e o que essa contabilidade está formando, né, na faculdade, e o que a própria geração vem, né? Porque, como você falou assim, o cara não sabe um monte de coisa lá, mas ele sabe o seguinte, mas eu quero trabalhar numa das Big Four, né, meio que por milagre, como assim? Né? Então, mas se a gente sai dessa questão estrutural, que parece muito difícil de resolver, então recairia na capacitação interna. Aí o que eu vejo como uma falha típica? Eu já vi isso em vários setores, não estou falando só de contabilidade, não. Uhum. A pessoa contrata alguém crua, que não sabe nada. Começa a ensinar. Se ele é cru, obviamente o salário dele é compatível com isso. Aí ele aprende. Funciona melhor. Aí o contador para o seguinte, agora ele deve, por gratidão, ficar nesse estado, mas sei lá, mais quantos, 2 anos. Pera, o cara não é trouxa, né? Assim, peraí, agora eu sei, por que eu continuo ganhando o mesmo tanto do que não sabe? E aí ele sai e depois o empregado fica lá sem saber por que ele saiu. Ora, faz o resto da história. Se você ensinou e ele aprendeu, tá na hora de tornar compatível isso. Então, às vezes existem coisas muito simples de gestão de pessoas que se ignora, né? Sem contar outros aspectos relevantes, porque também muitas pesquisas mostram que as gerações mais novas estão longe de ligar unicamente para o salário, e também em vários lugares acham que é só isso e pronto, e tem às vezes um ambiente péssimo, e que a pessoa fala assim, não vou continuar aqui, né? Quando a gente vê muitas histórias de gente que vai trabalhar para ganhar menos atrás de um ambiente melhor. Então, gestão de pessoas já passou da hora, né, do empresariado como um todo, de todos os setores, se dedicar, entender o que é isso. Gestão de pessoas não é DP, pagar salário, né? É outra dimensão que está faltando seriamente aí. E aí, o resultado final é isso, todo mundo reclamando de todo mundo, porque se você vê que aqui é uma unanimidade, né? Uma
poucas partes da pesquisa do Visão deram índices acima de 90% de concentração em alguma coisa. E os 7% não apareceu, os que não tem funcionário. Tá operando sozinho, tá sem tempo. Agora, se você perguntar para os mesmos, eles estão reclamando desses funcionários. Esses funcionários, se perguntar, eles estão reclamando também. Não, mas certeza. esse cara que me contratou... né, É o completa. empregador reclamando do empregado e o empregado reclamando do empregador. Então, peraí, né? Tem algo nitidamente errado. Quem é que tem uma iniciativa, a responsabilidade de ter iniciativa diferenciada aqui obviamente, é o empresário. Com certeza. E é isso, pessoal. Lembrando que o Visão 25 tem essa proposta de trazer, né, a pesquisa aqui, os dados, mas também estudá-los, colocar ele para disposição, assim, chegar em soluções criativas, igual a gente está chegando aqui, mas também isso vai acontecer ao longo do movimento. Então, você que está nos assistindo, fica o convite de você entrar para o nosso grupo de estudos, para estudar mais essas macros do desafio de gestão de profissionais, para a gente chegar no entendimento ali de de soluções criativas que você pode aplicar aí no seu escritório. Agora a gente vai continuar falando também de gestão de pessoas, sobre a temática de retrabalhos e multas. A gente tem um outro dado aqui que revela o seguinte: de acordo com a pesquisa, né, aproximadamente 33% dos nossos respondentes dizem sempre revisar ou conferir o trabalho realizado para os seus funcionários. E 20% falam que fazem isso com bastante frequência ali, muitas vezes. Então, a gente tem um dado de 33% falando que sempre fazem isso e 20% falando que fazem isso muitas vezes. E isso é um desafio ali dentro, né, do escritório contábil. E aí, Anto, eu queria trazer para você o seguinte: você, nesse papel de supervisão ali, né, de gestor do escritório contábil, como é que fica esse papel realizado pelos funcionários? Assim, como que você realiza esse tipo de ação, né, de ter que olhar para esses retrabalhos dentro do seu escritório? Bom, primeiro tem que ter uma relação de confiança básica. Eu acho que é humanamente impossível, tanto para mim como o Raul. O Raul tem 150 clientes lá, né, Raul? Eu devo ter em torno de 300, 400 clientes. Eu conferi se forem entregues todas as declarações, todas as 10, se forem enviadas todas as guias, é impossível. Eu pegar uma por uma e conferir se o cliente receber, é impossível. Então, nessa velocidade que o mundo está hoje, há uma necessidade de você ter alguma solução tecnológica para conferir e verificar. Exemplo, a gente tem lá hoje um programa de tarefas. Lá a gente verifica, inclusive, se as guias foram enviadas, se tem 2, 3 dias antes, se o cliente leu ou não leu o e-mail da guia que foi enviado. Temos também essa conferência 1 por 1. Pagar multa, eu desconheço um contador que nunca pagou uma multa por atraso de entrega de alguma obrigação acessória. Se tiver algum que falar que nunca pagou, vai que ele é mentiroso. E eu falo por mim. Eu não fico dorando a pílula e falar que lá no meu escritório é tudo perfeito. Não é. É uma empresa formada por pessoas, tem erros, tem... Agora, como você se posiciona perante aos erros ou como você quer reduzir esses erros, essas falhas? Trazendo ferramentas de controle, conscientização da equipe e conferindo. Agora, eu, Antu Sérgio, não fico conferindo lista por isso, batendo cara a crachá, não. Mas esses dados conferem lá um pouquinho com a sua realidade do escritório? 33% sempre eu conferi, não. Tem quem confere. Mas tem esse dado, bate lá um pouquinho. Bate, confere. Tem que conferir a necessidade. Confiar é bom, conferir é melhor ainda. Isso é uma máxima que nunca vai acabar. Confiar é bom, conferir é melhor. Então, ter o controle é importante. É a mesma coisa, se você confiar muito em alguém que está fechando seu caixa, nunca confiar, o diga, não confere mesmo, eu posso fazer trem errado. Ou então deixa passar. Eu dou exemplo do financeiro meu esse mês. A pessoa não recebeu uma guia, não colocou uma boleta de pagamento de aluguel. Eu não vou lembrar que eu tenho o aluguel do dia 5 para pagar. Eu, Antônio Sérgio, se eu estiver com tempo, porque eu estou sem tempo para fazer nada. Mas eu tanto... tarefas, tantas atribuições que eu tenho e que eu preciso ter para estar próximo ao meu cliente, no dia que ela me entregou, eu vi a boleta com multa, por quê? Aí eu vou verificar. Existe. Estou falando do financeiro. Não é desse camalhasco de obrigações que o fisco criou,
O que eu fiz criou duas coisas. Uma forma de arrecadar através de multas. Boa perspectiva. Tudo tem multa. Uhum. Então, ou seja, além de eu disciplinar esse cara, eu vou arrecadar com isso. Então, é muito perigoso isso. E eu tenho hoje um seguro de responsabilidade civil. Eu não abro mão de tê-lo no escritório. Agora, eu não vou pagar a franquia de 7 mil, vou pagar a multa de R$250. Isso aí eu tenho que entender que é risco do meu negócio. Isso é uma dor que sempre acontece. Agora, esse campo, né, ele é sim muito favorável realmente para o uso de tecnologia. E num nível que não é o que a gente está vendo hoje. E ele se junta, por exemplo, com o assunto da organização dos clientes. Porque é o seguinte, já tem margem de erro na origem de tudo, no que o cliente faz. Se o cliente pode fazer do jeito que ele quiser, se ele manda errado, já começa aí que eu vou ter que conferir um monte de coisa. Né? Então, se eu consigo pensar num processo mais amplo, que começa lá no cliente, em tudo que tem que acontecer aqui dentro, né? E onde que certas coisas têm que ser parametrizadas, e outras coisas que tem que entrar, né, atividades robotizadas e ninguém pôr a mão naquilo, é possível, sim, você eliminar uma enorme quantidade de conferência. Hoje a conferência é necessária, porque o processo é tão frágil, porque, na verdade, é o seguinte, com certeza está errado, você vai conferir o tanto que você der conta, né? O resto que você não deu conta, né, tomara que passe. Então, eu vejo aqui como um desafio que se liga com outras coisas, ele é próprio para o campo tecnológico, ele vai muito além, sabe, de organizar via tecnologia o que se devia fazer. Aqui eu acho que a gente está falando mesmo do campo, né, de uma extrema automação, mas isso não anda separado de um processo bem desenhado e robusto. Porque isso é uma dúvida que as pessoas têm, ou uma falta de entendimento, e novamente entra o negócio da inteligência artificial, né? Supor que a inteligência artificial vai fazer um milagre nisso. Não vai, né? Isso é um campo de ciências exatas, né? A contabilidade é um campo de ciências mais exatas do que a engenharia, né? 1 centavo de diferença e 1 milhão de diferença é a mesma coisa, não pode ter, né? A diferença admissível é nenhuma. Né? Isso não é o campo para várias das coisas que andam falando. Né? Então isso anda junto com a organização em métodos, processos, né? Pensar o todo. Mas como que essas coisas vão ser um todo? Se o nosso universo, né, de software acontecer como o Anto falou, né? São 10 softwares diferentes, não são do mesmo fabricante. Então, você já deu as dicas todas. O que nós, do mundo de software, está precisando fazer é resolver o problema por completo. É uma abordagem que é aquilo. Nós temos que parar de ser ferramentas que ajudam para ser soluções a um andar de processo que resolvem por completo. Né? A nossa empresa, pessoalmente, está se colocando, né? Esse desafio já avançou muito nisso, e eu estou cada vez mais convencido por tudo isso que eu vejo, que é o seguinte, se não fizer, nós não vamos sair, né, dessa lama aí, né, de erro, de conferência, de multa, e o arremate é esse, o governo fala assim, que beleza, eu vou diminuir mais o prazo, né, e gerar mais uma receita extra aqui. E detalhe, a Receita Federal, ela pode se dar o luxo, né, de, por exemplo, de multar retroativamente. Hoje tem muitas multas que são automáticas. Você não entregou a declaração de imposto de pessoa física, que vence agora dia 31 de maio, no outro dia, se for entregar, já vem a notificação de multa. Mas a GFIP não foi assim. Pessoas entregaram atrasado, deixaram de entregar depois que vieram as multas. Né? O E-Social, a mesma coisa. Você está vulnerável a multas. Então, aí não é nem só cumprimento de obrigações, é inserção errônea de dados. Porque hoje o E-Social, a gente vê ele como uma situação seguinte. Eu vou lá e faço a admissão do funcionário, com o atestado médico em data errada. Ou incompatível com a admissão dele. Quem quer dizer que amanhã o fiscal não pode pegar meu E-Social e ver todas as minhas infrações na contratação e me multar? E um detalhe, e o que eu mais chamo a atenção para a empresa contábil, é uma empresa que entra com um passivo, inicialmente assim, de que você pode quebrar uma empresa contábil num mês. Se sua equipe te boicotar num mês,
não entregar obrigação só nenhuma, você pode ter empresa contábil que vai virar um mês com 200 mil, 300 mil de multa. Em um mês. Se simplesmente houver uma postura ou um processo mal desenhado, como o Breno falou. É interessante Então, isso, né? E esse passivo oculto que nós temos, eu sempre falo com meus clientes que me preocupa não é o passivo que eu conheço, é o oculto. É igual quando nós homens tem muito isso. A Luciana está lá de lá e nós lá de cá, né? A mulher vai ao médico mais constantemente, então ela tem menos passivo oculto que nós. Quanto mais tempo você não vai ao médico, menos você quer. E o medo do passivo. E esse passivo oculto é que mais preocupa. As empresas contábeis que não fazem conferência, que não têm uma inteligência artificial, que não têm um bom software para conferir, e não tem uma boa equipe, não adianta nada ter um recurso tecnológico se nós tivermos um bom recurso humano. Isso é a essência de qualquer coisa. Você deu um exemplo ainda agora, né? De uma DR que pegou, né? A pessoa configurou errado, o software vai acreditar e vai gerar uma informação errada. Uma vez que eu errei na origem, eu só vou pegar via conferência. Por que a pessoa errou na origem? Por alguma deficiente de informação. Então a gente chega nisso. Sem as pessoas certas usando essas coisas nos momentos certos, depois eu confiro o resto da vida. Então, certas coisas parecem uma despesa, na verdade são um investimento. Despesa, na verdade, é conferir o tempo inteiro. Investimento é algo que vai permitir que eu não precise conferir ação porque corretiva. fez certo lá no início. Ação corretiva. Perfeito. Se eu faço ação corretiva, é diferente. A CSB, por exemplo, nós fizemos um programa de qualidade necessário à empresa contábil, que é o PQNC, Programa de Qualidade Total para Escritórios, há 15 anos atrás, 10 anos atrás, nós tínhamos essa preocupação. Quando eu fiz o Contabilizando Sucesso lá atrás, eu já queria repensar numa empresa contábil diferente, em todos os sentidos. Até mesmo, por exemplo, eu como presidente da Rede Integrar, ex-presidente da Rede Integrar e presidente do Sinis Contábil, eu quero me relacionar com o Raul, com o pai dele. Eu não preciso ser inimigo do meu colega de trabalho, do meu concorrente. Porque por isso a gente pode trocar ideia. E a Software House, eu faço um pedido, Breno. Já passou da hora de nós termos um ecossistema que realmente resolva o problema dessa estrutura em contábil, onde tem um monte de obrigações e um monte de segmentos a fazer. Porque esse monte de software que nós estamos sendo obrigados a contratar e com baixa usabilidade, dá isso aí. Só comentando isso, né? Sem dúvida, né? Isso tem muito a ver com qual a última vez que você viu nascer uma software house que lida, né, com o universo contábil? Então, começou a ter também no nosso mundo, são startups de software que escolheram especializações. Então, mexe com um negocinho só, né? Também porque as software houses como as nossas deixaram De olhar para essas partes abertas. Nós temos lá nossas explicações também, como todo mundo tem, né? Se o contador sofre com as novas leis, nós sofremos antes, né? Porque nós somos os que as implementamos. Mas ainda assim, isso não muda o fato de que quem tem que resolver isso. Porque o que aconteceu foi essa miríade de softwares. Eles não conversam suficientemente bem entre si, por mais que diga que tem API, não sei o quê. Se tem, precisa de alguém tão especializado que o escritório não tem. Então, não tem nenhuma dúvida, né? O que ele chama desse ecossistema é basicamente assim, um conjunto suficiente de sistemas que ou foram feitos pelo mesmo fabricante, ou que pelo menos um fabricante concentrou e pôs isso tudo para conversar, né? É uma visão que nós já temos há alguns anos, temos usado isso, é uma construção lenta, a pandemia atrapalhou, né? Conhecemos algumas outras iniciativas, por isso que eu afirmei mais cedo. Nós estamos no limiar de uma nova geração de softwares que está chegando em breve, endereçando nessa linha aí. É bastante desafiador, né? Eu, pessoalmente, voltei muito para a linha de frente para conseguir, né, juntar as peças para isso chegar lá. Então, eu concordo, meia culpa que o nosso setor tem que fazer é um misto de preguiça de mexer com essas coisas, com as dificuldades de mão de obra também que vivemos, com dificuldades tecnológicas, com dificuldade de um monte de coisa,
Mas é isso, se todo mundo parar na dificuldade, né, a sociedade não vai chegar em Não lugar nenhum. evolui, né? A nós Não vai cabe, existir oportunidade, né? né, a nós cabe, ao nosso setor cabe lidar com esses desafios e entregar uma solução. Porque a falta dessa solução é isso que nós estamos vendo aqui, né? Esse setor que é nosso cliente está assim, pelo amor de Deus, está difícil. Tá difícil. Tem uma questão sobre software que até é assim, um pouco cômica, né? Você vê surgindo aí inúmeros softwares todo dia e todos com a mesma balela. Todos prometem 1 milhão de coisas e na hora que você põe em prática, nada daquilo funciona da maneira que deveria funcionar. Mas sabe o que Exceto o boleto para você pagar né, todo mês. Isso aí, Isso Isso funciona. funciona. Você sabe o que é, Raul? Na verdade, o que a software house, antes do produto estar Tá otimizado, né? devidamente validado, ela coloca ele para vender. Porque o custo de produção é muito alto e a nossa ansiedade é muito grande para ter a solução. Então, acaba que a gente começa a comprar e vai comprando uma coisa que há pouco tempo apareceu uma software house aqui, né, no mercado, falando que ia conseguir baixar as notas cards de todos os municípios, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Você sabe quem que é, nós dois temos certeza que ele passou na sua porta também. Daí a pouco, ele não tinha nem que a software house que ele espelhou tinha. Complicado isso, Então, assim, né? e é aquele detalhe, né? No mundo da tecnologia, a programação ela é muito atraente. E a pessoa às vezes não conhece de contabilidade, não conhece o universo, esse arcabouço de legislação que nós temos. E que, igual eu falei, a software house elas têm que primeiro atender a legislação, depois atender o cliente, quase, na verdade é essa. Porque você pode ver quando tem aí o governo, essa semana, estava todo mundo vibrando com a extinção da DIF, a Receita Federal voltou atrás. Se a Receita Federal não está preparada para extinguir uma coisa de anos e anos, imagine nós. Então a gente vai entrar agora numa outro novo desafio aí que chama novas receitas. A gente vai falar um pouquinho sobre serviços adicionais. E a gente tem um dado interessante aqui que afirma que 80, né, conforme a nossa pesquisa, 81% dos escritórios possuem serviços adicionais, além dos tradicionais, porém apenas 45% são remunerados por esse serviço. E eu queria perguntar ao Raul aqui, como que você enfrenta esse desafio de precificar, né, e estruturar esses serviços de forma adequada? Bom, o que tem que ser visto com relação a serviços adicionais, eu acredito que o Antu concorda comigo, é a percepção de valor. Então, tem alguns tipos de serviços que a gente pode fornecer ao nosso cliente sem uma remuneração, mas para que o cliente tenha uma percepção de valor daquele nosso serviço, né? E com relação à precificação de novos serviços, tem que ser milimetricamente estudado. Porque quando você vai implantar um novo serviço, é muito difícil você ter uma noção geral do que aquilo representa no sentido de receita, no sentido de custo. Então, acaba ficando um pouco difícil. Não é impossível e é algo que a gente tem que correr atrás, né? Agora, nossos serviços adicionais, né, muitas das vezes a gente não é remunerado por eles porque a gente coloca aquilo como valor, uma estratégia nossa, né? Porém, a gente tem serviços adicionais mais, vamos dizer assim, mais bem elaborados, mais pesados, que são remunerados pelo... Muitas das vezes a gente tem serviços adicionais que são mais complexos, que são remunerados. Por exemplo, recuperação de crédito. Recuperação de crédito não é um serviço de percepção de valor. É um serviço de remuneração. E eu acredito que o Antu concorda comigo, é algo que provavelmente ele vive também, e a gente tem, até isso mescla com outros assuntos que a gente já citou aqui, no sentido de percepção de valor. Por exemplo, um um cliente, ele vai para uma contabilidade digital, e a contabilidade digital joga simplesmente um preço. E aí ele não entende o seu valor. Porém, se você fornece alguns serviços adicionais, alguns serviços que não te tomam tempo, ou algum serviço mais básico, que gera percepção de valor, o seu cliente não vai te trocar por uma contabilidade digital simplesmente por preço.
entendeu? Então é algo que tem que ser bastante estudado nesse sentido, né? No sentido de você perceber o valor e perceber quando tem que ser remunerado. E detalhe, quando você fala da recuperação de crédito, o contador tem que perder esse medo. Tá? Você tem condição de fazer o trabalho de recuperação de crédito. Tá? Chegar para o cliente e falar assim, ó, e ser mais responsável do que o pessoal sai oferecendo no mercado. É um trabalho sazonal ali e tudo mais, e que você tem que tornar ele efetivo. Porque a recuperação de crédito quer dizer o seguinte, você vai lá, recupera o crédito e fala assim, aonde é que está fazendo você pagar mais imposto? No seu cadastro de produto. Vamos fazer o correto agora? Daqui para frente não tem mais recuperação? Que é o que tem no mercado. E nós, contadores, somos os mais indicados a fazer. E quando a gente fala dos serviços extra, ou serviços que aparecem, nós conseguimos criar dentro da contabilidade um ecossistema de amparo ao empresário, ao negócio do empresário. E só vamos conseguir fazer isso também se o nosso processo, como o Breno falou, estiver bem desenhado. Se nós tivermos tempo de ir ao cliente. Aí eu vou fidelizar o cliente, vou vender mais para o meu próprio cliente, tá? E ele vai perceber, assim, tô comprando, quero trocar o software, então vai trocar, então eu quero participar da reunião. Aí ele não vai te trocar para uma quantidade digital. Exatamente. Aí você pode cobrar ele por isso. Ou então você vai assim, não, então eu vou fazer a seleção da pessoa para você, vou te cobrar pela entrevista que eu fiz, ele vai perceber que isso é valor. Agora, eu vejo que essa resposta também é muito aquele serviço que você pode vender mais e cobrar. Tem gente que começa a fazer o serviço, como não consegue estruturar bem o serviço, não consegue cobrar ele também. Um exemplo muito claro que eu vejo muita gente que já vi no mercado voltar é o BPO financeiro. Quer fazer o BPO financeiro, mas não sabe o que é BPO primeiro. Vou terceirizar meu administrativo financeiro do meu cliente? Eu conheço o administrativo financeiro do meu cliente mesmo. Eu tenho capacidade, ele está também preparado. A organização dele está pronta. E aí você também tem um bom contrato de prestação de serviço contábil. No contrato isso está claro para o cliente o que ele te contratou. E isso é uma norma do Conselho Federal, uma norma que a gente também fala para os colegas, não deixe de ter um contrato. Porque se você não limitar até onde você tem que, a sua responsabilidade, o que você faz, ele vai achar que tudo que você pedir, você não vai cobrando. O dia que você falar que vai cobrar, ele não vai querer te pagar. E você tem que demonstrar para ele que aquilo que você fez tem valor. Requer cuidado, requer mão de obra, requer dispêndio de tempo, requer conhecimento. Isso é importante. Não é porque o contador me vai fazer. Um exemplo claro que a gente faz muito no escritório contábil, recurso administrativo. Eu tento passar para o advogado fazer e já falo assim, ó, no futuro, se tiver que ir para a instância jurídica, a base, a licença está bem feito. O recurso administrativo está bem feito. Certíssimo. Tá? Repassando, né? Então a gente viu aqui uma mensagem de que parte desses serviços eu uso como uma estratégia para eu ter um honorário de valor mais elevado, né? E uma retenção do cliente. Mas se eu não explicito, né, o cliente não entende. E já outras coisas são separadas, e por que mexer com isso? Tem um fenômeno básico que eu sempre, né, falo o seguinte: para a maioria das micro, pequenas, até médias empresas, quando esse empresário tem qualquer dúvida, dificuldade, ele tem a quem para ligar, né? É só o contador, a maioria nem advogado não tem, então ele vai ligar para quem? Né? Então o contador tem uma coisa muito valiosa, né? Ele sempre vai ser lembrado, ele é a pessoa de confiança, ele conhece a empresa, né? Um dos motivos é isso, eu vou conversar com outro que não sabe, eu tenho que pagar uma consultoria só para ficar explicando tudo, meu contador já sabe, né? Como isso pode, né, gerar maior valor é um desafio. Gerar receita, né? Relevante, mas assim, é um cliente querendo ser contratado, né? E alguém já sendo procurado para isso. Agora, eu também vejo um cuidado, né? Eu já vi contadores e mexer com coisas tão diferentes, né? Nem nessa linha do exemplo que foi dado aqui, que ele mete os pés pelas mãos, né? Então, também vamos ter cuidado com essas coisas, é uma visão profissional em relação a isso. Mas quando é adequadamente profissional, o cliente dá o valor e paga. Vai fazer de qualquer maneira, né? Vai dar problema e o cliente vai dizer assim, mas por isso aí é só um favor, né? Porque também foi prestado tão de qualquer jeito. Né? E tem um ponto interessante dessa relação de confiança, né, entre cliente e contador,
Eu tive um exemplo recente que um dos nossos clientes ficou sabendo de um software, né, de emissão de cupom fiscal e me pediu para acompanhar ele. Não era só de emissão de cupom fiscal, não. Era o ponto principal, mas fazia toda a gestão do negócio, né? E aí pediu para eu acompanhar ele nessa reunião. E aí fomos lá e tal, e é muito do mesmo. A gente voltando naquele assunto, né? E é muito do mesmo. Oferecem apresentam aquele software e depois vem 4, 5 apresentações comerciais de outras coisas nada a ver, entendeu? E aí a gente foi e aí ele, após essa reunião, ele falou, e aí, Raul, o que você achou? Falei, fulano, pelas suas pretensões, esse software atende, né? E aí a gente optou por dar seguimento na implantação, porque o risco era muito baixo. Não iriam cobrar a implantação e só iriam cobrar a mensalidade após a implantação do sistema. Após 4 meses do fechamento do contrato, ele não conseguiu implantar o sistema. O pessoal promete uma coisa, na hora de entregar, entrega outra. E aí ele procurou um novo software e aí eu acompanhei ele novamente. E aí ele me perguntou de novo, e aí, Raul, o que você acha? Eu falei, Felipe, dessa vez mesma coisa da última vez. Prometem 1000 coisas, mas na hora de entregar... Voltando aqui, Raul, no que você falou, a questão de participar da escolha de um software para alguma solução dentro do cliente, a importância do contador estar presente, porque depois quem vai receber o resultado desse software somos nós, né? Os documentos fiscais emitidos, os relatórios emitidos poderão ser ferramentas e deverão ser insumos para a nossa prestação de serviço. E faz diferença, porque, inclusive, eu coloco a equipe fazendo isso e de uma forma seguinte, se for preciso eu acessar remotamente, eu sei o que eu estou acessando. Eu conheço o que ele está usando. Eu conheço a ferramenta. Aí, talvez, é o seguinte, eu não fiz a implantação, eu acompanhei. Se eu fizer a implantação, aí sim, eu cobro o serviço. Eu vou fazer. Eu vou lá e faço cadastro, mudança, eu cobro por isso. Agora, eu acompanhar faz parte do trabalho, do conjunto de consultoria. Legal. Quando você coloca lá serviços adicionais, eu falo que são serviços, oportunidades de serviços que estão dentro da capacidade da empresa contábil. Eu falei um pouco mais aqui, um pouco antes, que não é ideal eu fazer contrato. O ideal é o advogado fazer. Não é ideal eu fazer recurso. O ideal é o advogado. Aí, cabe à empresa contábil, para esse serviço também ter, até como ganhar nesse serviço, fazer uma boa parceria. Que seja como uma boa software house. Há uma máxima aí, assim, eu tenho até 2 situações, do certificado digital. Vou ser certificador. Será que compensa? Que é bem novas receitas. Ali é uma nova receita, mas que eu acho que eu até hoje não vi nenhuma empresa contábil manter isso como um braço que deu rentabilidade. Poucas fizeram isso. Ou seja, o que você está dizendo é que a oportunidade da nova receita não exige que você necessariamente preste o serviço. Exatamente. Né? Se você juntar as pontas, você vai ter uma beirada disso e o cliente seu ficou satisfeito porque você deu a solução. É boa parceria. Então você pode ter um bom jurídico parceiro, seja na área comercial, seja na área trabalhista, na área tributária. Esse elo de ligação. Esse elo de ligação e fazer o seu papel de contador. Não queira fazer o papel de um outro profissional. Correto. De um engenheiro, de um advogado, de um gestor de pessoas, de uma empresa de RH. Você não está sabendo gerir a sua equipe. Tem hora? Eu participar da entrevista do funcionário é diferente de eu selecioná-lo. É muito diferente. Correto. Aí, essas oportunidades de negócios é que faz diferença. E ter o processo bem estruturado. Aí, por isso que às vezes não cobra. Aí o cliente vai perceber que você é um contador atuante. Uma empresa contábil de consultoria e atuante no lado dele. E aí ele vê o seu valor. Correto. Agora a gente está encaminhando para uma nova pergunta aqui, isso também sobre a macro de novas receitas, que é a questão da necessidade dos clientes, né? De acordo com o resultado da pesquisa, 21% dos votos apontam que a consultoria financeira é a maior necessidade dos clientes, e seguido, né, do planejamento estratégico com 15% e terceirização financeira com 11%. Então, Breno, esse dado mostra muito o interesse em investir em consultoria financeira, em planejamento estratégico e terceirização ali financeira. Qual o potencial que você enxerga dentro dessas áreas para agregar valor dentro dos serviços contábeis oferecidos? Em linha com o que a gente já falou, né,
de um modo geral, vamos voltar àquilo que você falou, lá da padaria. As empresas, em geral, veem a parte administrativa financeira, né, não vê isso como a essência do negócio, porque não é. Né? Então, ele entende pouco e, no limite, ele gostaria era de se livrar daquilo. Então, a gente vê com naturalidade que isso começa a mostrar. Ele quer ou ajuda ou terceirização, porque ele quer poder se dedicar àquilo que ele realmente sabe fazer, né? Igual você fala assim, o contador se dedica a ser contador, o cara da padaria se dedica a fazer o ótimo pão, né? E se em vez dele fazer isso, ele está gastando tempo com coisas administrativas, alguém vai abrir um negócio que vai dar mais certo que o dele. Então a gente vê que tem uma expansão, né? Se o contador tende a ver contabilidade fiscal e DP, o cliente tende a ver isso como uma coisa maior que abarca as atividades administrativas dele. Isso já não é mais contabilidade, mas do ponto de vista do cliente, sim, sei lá, né, para mim é algo que eu queria, né, me livrar. Então a gente vê que tem uma questão interessante para estudar e debater. Isso está além do que o contador deveria mexer? Isso é correlacionado? Até onde? Eu não sei te dar uma resposta, mas a gente percebe, são os contadores dizendo isso, e se eu acho que você perguntar para as empresas, o índice vai dar maior, eles diriam o seguinte, eu gostaria muito que alguém me ajudasse com isso. A única pessoa que eu imagino é o contador. Né? Tem algo aí para a gente cavar mais. Breno, mas na verdade é o seguinte, eu sempre falo uma coisa, eu não tenho vergonha de falar. Eu sou clínico geral. Eu não sou especialista em nenhuma dessas áreas. Eu não me dedico 100% a essas áreas. Não sou. Porque eu atendo um monte de empresas. Para me especializar em ser consultor financeiro, você tem que ir lá e pegar na mão desse cliente e você sozinho, não dá conta. Então, a contabilidade nos dá a condição de diagnosticar a necessidade financeira, de uma consultoria financeira, de um planejamento estratégico. E até mesmo de se você está precisando terceirizar ou não. Isso mostra muito o panorama da necessidade da dos necessidade. clientes, né? Então, ou seja, isso que o contador está falando, porque ele vê que os clientes estão precisando, ou os clientes pedem e ele fica assim, meio que acuado, porque não consegue prestar esse serviço, quer prestar, acha que isso é que vai dar dinheiro para ele. Ele não tem bons parceiros para fazer isso, para indicar. Não tem um bom software com parceiro para ele poder colocar lá e às vezes resolver, que é automatizar a gestão financeira do cliente. E fica uma frustração. Porque, assim, aparece uma pessoa no marketing falando, eu estou ganhando dinheiro com BPO, estou ganhando dinheiro com isso, não sei o quê, e você está aí, contador, não está ganhando. Não é que você tem que ser o consultor financeiro. Você pode ter uma boa empresa de consultoria financeira sendo parceiro. Certo. E focar no seu negócio de verdade. E, às vezes, né, às vezes não, sempre usar os relatórios contábeis, ter o BI nas nossas demonstrações, que a software house nenhuma nos entrega isso. Nenhuma. E isso é um pedido, é a questão do ecossistema, na hora que eu julgar ali, né? Tem uma software house hoje que ela vai lá assim, quanto que você vendeu desse produto, daquele ali, mas aquilo não sai consolidado. Eu tenho isso, um pedacinho em cada software. E a usabilidade, o meu funcionário fazer isso é difícil. Porque ele vai primeiro focar na guia que tem prazo para entrega e tem multa. E, Raul, lá no seu, né, essa necessidade dos clientes também é um apontamento dentro da sua contabilidade ali? É interessante a gente pensar isso, porque é o seguinte, toda vez que a gente for pensar em um serviço extra, a gente tem que pensar em duas validações. A primeira é, o seu cliente, ele tem necessidade daquilo? E a segunda é, o nosso escritório consegue entregar aquilo para o cliente? Se a gente não tiver essas duas percepções, a gente não consegue formular um processo de um serviço adicional. Então não adianta nada a gente querer começar uma casa pelo telhado. Falar assim, eu vou fornecer, você está precisando terceirizar o seu financeiro. Eu vou te fornecer o BPO financeiro. Eu não sei nem o que é o BPO, como diz o Antu, como disse anteriormente, né? Eu não sei nem o que é o BPO, como que eu vou oferecer um BPO financeiro para o meu cliente? E aí entra essas duas validações. O meu cliente tem a necessidade. Eu atendo? Não. Se eu não atendo, então vem através de uma boa parceria. Então eu apresento o meu cliente a esse parceiro meu e amarro
essas duas situações. Agora, o meu cliente está necessitado e eu faço esse tipo de serviço, então vem cá, a gente vai conversar sobre isso e vai traçar uma rota, traçar um caminho e montar um processo para isso. Mas também, igual o Anto falou, né? Não cair no canto da sereia de qualquer coisa que alguém fala. Isso não quer dizer que é uma oportunidade, é se muitos falam, né? Porque é o que você falou, você vai ter que estruturar, né? Então, né, várias coisas tu só tem que dizer sim. Não, mas deixa eu te explicar um pouco disso aqui. Essa questão do parceiro tende a ser realmente ideal, né? Porque eu consegui endereçar o que o meu cliente queria, mas não tive que entrar nisso, mas eu só tive um trabalho de escolher alguém que é confiável para não indicar também e depois lavar as minhas mãos, né? Então tem muitas estratégias possíveis para endereçar o que o cliente quer e que ele vai procurar primeiro o contador, né? Algumas delas talvez faça sentido o contador se estruturar para isso, mas com cuidado. Então é isso, pessoal. A gente já está aqui no encerramento desse evento. Queria agradecer a todo mundo aqui presente. Eu também queria deixar aqui o convite para você a seguir nesse movimento do Visão 25, a participar do nosso grupo de estudo. A pesquisa é apenas o início de todo o movimento. Agora a gente também vai para outras partes do movimento, que é estudar esses dados que a pesquisa deu para a gente. Então, a sua colaboração é muito importante para esse movimento, que é feito para você, contador, aí gerenciando ou estando dentro do ecossistema contábil. Obrigada pela participação, obrigada, Antu, obrigada, Breno, obrigada, Raul, por vocês terem colaborado com ideias e insights tão valiosos para a gente. E é isso, pessoal, até o próximo evento do Visão 25.